Será que algo ou alguém é necessário para que Jesus nos salve? Será que todo o sacrifício dele ainda precisa de alguma coisa para que nós possamos adentrar as portas do céu? Essas perguntas podem soar meio estranhas com relação à lição que a gente vai estudar hoje, mas fica comigo que você já vai entender essas perguntas. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós continuarmos o nosso estudo. E antes de começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos bem rápidos para você. Primeiro, confere aí se você está inscrito no canal, tá? Às vezes você não vai receber os próximos vídeos porque você não está inscrito no canal. Então, quando você se inscreve, você avisa o YouTube que você quer receber mais conteúdos do canal, ok? O outro recadinho que eu queria dar para você é que aqui embaixo tem, então, um formulário, tá? Um link de formulário para que você ajude aí o canal a trazer conteúdos que ajudem você na sua caminhada espiritual, tá? Então, passa um tempinho ali, acho que 3 minutos você já resolve tudo, você já responde as perguntas e vai ser bem legal porque assim eu consigo entender o que você espera do canal, ok? Então, dito isso, vamos para a nossa lição. Se você não sabe, esse daqui é o quadro Lição em Ação, tá? Então aqui você não vai só aprender, eu vou te propor exercício para que você consiga aplicar o que a gente está estudando aqui na sua vida, ok? Então, para nós começarmos, nós vamos ver o título, que é Unidade em Cristo. Olha só que legal, Unidade em Cristo. E para a gente entender um pouquinho mais desse tema, nós temos a nossa tirinha. Então olha só que interessante, aqui não é como se eles estivessem construindo a igreja, eles estão unindo partes da igreja. E o que que une a igreja? Justamente Jesus, através da sua cruz. E é interessante que é ele que está puxando lá o durex, né, que está montando aí essa folha que está a igreja. Então, eu acho muito legal essas tirinhas que fazem a gente refletir com muito mais profundidade, né, uma coisa tão simples e já vai resumir tudo que a gente vai estudar aqui. Então, essa lição está muito especial. Vamos lá então para nosso verso para memorizar, que diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. E aí eu pergunto para você, será que dá para ter unidade na diversidade? Dá para ter. E o segredo está aqui, ó, na palavra de Deus. Quando todos temos humildade para reconhecer o nosso caminho e pensar assim, será que o que eu estou fazendo está de acordo com as Escrituras? Aí sim a gente consegue ter essa unidade na diversidade, tá? Então, de outra forma, isso não é possível. É o Espírito Santo atuando no coração que faz então que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós estamos errando muitas vezes, porque não tem como você acertar todas as vezes, né? Com certeza, em algum momento você vai precisar refletir um pouco mais para entender o que você está ou como você está andando, né? Aqui, na próxima imagem, eu gostaria de mostrar para vocês esses animais. E é justamente o que a lição vai trazer para nós. Você nota que os animais gostam de andar em bando? A maioria deles anda em bando, né? E olha só, esses animais costumam andar juntos, mas nem sempre a convivência é tranquila. E aí a gente vai fazer um paralelo agora com os humanos. Os humanos também são assim, eles gostam de andar juntos, né? Tanto que eu tenho certeza que você tem os teus amigos, tem os seus familiares, às vezes se você é cristão tem o pessoal da igreja, às vezes se você não é tem um clube que você frequenta, amigos do futebol, amigos do trabalho. Então, nota que o humano tem essa necessidade de estar num nível social, né? A pandemia parece que tirou um pouco esse espírito da gente, mas nós estamos voltando aos poucos, ok? Então, é só para notar que também nós temos essa vontade de estarmos juntos com os irmãos, né? É tão legal, não sei se você é da minha igreja, você que está assistindo, mas um dia vá lá no Labra, que é a igreja que eu frequento aqui em Paranaguá. A gente termina o culto muitas vezes ali pelas 9 horas da noite e fica até as 10 conversando, por quê? Porque é legal estarmos unidos, né? Estarmos conversando, trazendo conversas, é muito legal essa unidade, né? Só que na igreja também a gente pode ter as panelinhas, tá? E aqui a lição dessa semana vai clicar muito nessa tecla da panelinha, e isso é um perigo. Aqui a gente pode ver essa representação na imagem, né, de dois grupinhos, então um grupo mais fortalecido com mais pessoas, outro grupo com poucas pessoas, e aí pessoas olhando torto para o primeiro grupinho. Então você nota que essa aqui é uma clara visão de uma igreja dividida?
E isso é um perigo, tá? Porque uma igreja dividida, ela não cresce. Uma igreja dividida, ela é, é como se ela barrasse o poder de Deus na atuação dela. Por quê? Porque Deus, ele quer harmonia. Então isso daqui, a gente vê claramente que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que tem essas panelinhas, que olham torto para os outros irmãos, elas não estão tendo os frutos do Espírito Santo, que você pode ver lá em Gálatas 5, 20, versículo 22 e 23. Então você nota que isso é um perigo. E aí onde você não convida Deus para estar, você nem precisa convidar o inimigo para estar. Então, é isso que a gente precisa estudar essa semana, ver bem se não é nós que estamos tendo esse tipo de atitude, tá? Então, a lição que a gente estuda aqui, as histórias da Bíblia que Deus deixou para nós, não é para a gente olhar com um tom julgador, é para justamente a gente ver na nossa vida. Será que a gente está fazendo exatamente os erros do passado ou a gente está fazendo o certo que Deus planejou para a sua igreja? Então, é sobre isso que a gente vai estudar, então, nesses primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, tá? Então, aqui diz assim, ó, as contendas na igreja, Paulo, né, aborda sobre isso e ele ensina como superá-las. E como que supera? Por meio da unidade em Cristo, tá? Você vai notar que esse tipo de solução que ele encontrou para a unidade da igreja é justamente a solução que você vai encontrar para tudo. Então, se você tem um grande problema, olha para a cruz de Cristo, olha o quanto ele sofreu. Aquilo era problema, o quanto ele sofreu foi um problema. E hoje você, além de o teu problema ser minúsculo, e aqui eu não conheço o que você passa, eu não conheço as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que isso não é o sofrimento que Jesus passou na cruz. Então você nota que hoje você tem ele, tem a palavra dele, e principalmente quando você se coloca nas mãos dele, você tem a paz que só ele pode te dar. E olha, essa paz nenhuma segurança do mundo pode te dar. Então, por exemplo, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho um carrão, eu tenho uma casa, tenho amigos. Todo esse conglomerado não dá a paz que Cristo te dá, tá? Por isso que eu falo, olhe para a cruz de Cristo, olhe para Cristo, que eu tenho certeza que a paz dele, mesmo em meio a todos os problemas que você tiver, você vai ter essa paz que só ele pode te dar, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho mais desse título, os problemas das panelinhas na igreja, tá? E aqui eu gostaria de voltar com esse verso, porque ele vai ser fundamental para a gente continuar aí o nosso tópico, tá? Não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, tá? Então aqui, Paulo, nesses primeiros 4 capítulos, como eu falei, né, ele vai falar sobre a unidade, que é o tema central, então, em todas as partes da carta, tá? Então, a gente já vai ver o contexto que ele recebeu essa bomba, né, para tentar desconfigurar essa bomba, e então ele enfatiza muito esse problema, né, mas principalmente a solução também. E olha só, Paulo emprega palavras fortes para retratar a falta de unidade entre os membros da igreja de Corinto. Ele usa essas duas palavrinhas aqui, ó, xisma e eres. Xisma aqui vai dizer que é divisão, tá? Divisões. E eres é brigas. E o que ele quer dizer quando ele fala essas palavras? Xisma é para diferenças de opiniões que resultaram em divisão. Então, aquelas discussões mais acaloradas, que daí um foi para cada canto. E eres é pior ainda, porque diz assim: são listas de comportamentos que não devem ser praticadas por cristãos. Olha só que pesado. Então, Paulo não poderia estar lá com eles, então ele mandou as cartas. E essas cartas, então, Deus preservou até os nossos dias, porque elas ajudam também nas nossas dificuldades, né? E olha só, em Corinto as desavenças vieram à tona, presta atenção nessa imagem, a ponto de irmãos processarem uns aos outros. Então você nota que eles traziam opróbrio, né, para a causa de Cristo, justamente porque eles não tinham o amor de Cristo no coração. Então eles iam pro secular para resolver o problema deles, que poderia ser rapidamente resolvido ali com muita oração, com humildade, com aquele espírito que apazigua, né, todas as situações. E aqui diz assim também: as diferenças não eram deixadas de lado nem na celebração da ceia do Senhor. Então imagina eles lá fazendo a ceia e com aquele mau humor, com aquela irritabilidade, né, com aqueles
com aquelas características que não vêm de Cristo, não vêm do Espírito Santo. Então pensa, era só fazer então a cerimônia destituída de sentido, ok? Então aqui já fica outra lição, né? Quando você for fazer a Santa Ceia, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e peça desculpa antes de fazer, porque ali no texto diz, né, que traz juízo para si mesmo, quem não faz uma coisa dessas, ok? Vamos lá então para nosso próximo tópico é centrados em Jesus. Olha só, a formação de panelinhas negava na prática a lealdade a Cristo. E aí, olha só, nosso Senhor é Cristo, é nele que precisamos estar centrados. Então, aqui, tudo se resume a, se você tiver os olhos em Cristo, se ele for o Senhor da sua vida, nenhum problema vai te acarretar, tá? Porque você vai ter a humildade no coração, os atributos do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te mostrar quando você estiver errando, tá? Isso vai ficar muito claro. Ele vai tocar ali, ó, no teu coração e falar assim: ei, 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 olha só, você está indo pelo caminho errado. Você vai ficar mais sensível à voz dele, tá? Tem um verso que Paulo é muito inteligente o jeito que ele escreve, e aí ele faz umas perguntas para que justamente as pessoas reflitam, né? Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha só, que interessante, né? E aí então, Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então ele usa a analogia do corpo, e isso aqui é muito interessante, porque imagina se o corpo inteiro fosse só pulmão. Onde estaria o coração, onde estariam as outras coisas? Então você nota que esses exemplos que Paulo dá é muito certeiro, assim como Jesus, quando vai falar do bom pastor, né, das ovelhas, do aprisco, é muito, muito legal, porque é uma coisa tão simples, mas que você consegue entender perfeitamente o que ele quer dizer. Então, assim como as partes do corpo elas não são independentes, né, elas precisam uma das outras, assim também o corpo de Cristo, tá? Que é a sua igreja, cada um então na sua maneira, nos seus dons, para que ela todos juntos seja uma igreja forte. Isso é sensacional. E aí aqui diz que essa metáfora mostra que Paulo buscava unidade na diversidade. Mais do que isso, buscava unidade apesar da diversidade. Então, para que isso dê certo, todo pensamento então deve estar e precisa estar submetido a Cristo, nosso Senhor. E aí está o segredo, porque se todo mundo tem a humildade de reconhecer que o Espírito Santo está guiando, então o Espírito Santo vai guiar todo mundo, entendeu? E aí o Espírito Santo não vai guiar um para cada lado, vai guiar todos em direção a Cristo, tá? E isso é muito importante da gente entender. E aí, antes de tratar diretamente dos grupos em torno de líderes, ele ressalta que todos temos como Jesus como Senhor, né? E aqui deixa bem claro que a igreja não gira em torno dos seus líderes, gira em torno de Cristo, tá? Se uma igreja tem dono, aí temos um problema, né? Não temos Cristo como centro. A pessoa se engrandece e aí é um perigo, né? Porque aí ela está trazendo totalmente distorcido o caráter de Cristo, né? E não está tendo na vida dela os atributos do Espírito Santo, ok? O próximo tópico é sabedoria e maturidade. Olha só, essa imagem aqui é muito boa para representar a frase que eu vou ler. Diz assim, ó, se fizermos de líderes humanos o centro de nossa identidade cristã, correremos o risco de tirar Cristo do lugar que lhe cabe em nossa vida, né? Então, imagina, você gosta tanto do líder ali que esquece Jesus. Imagina que sentido faz uma religião assim. Então, muita gente fala assim: ah, o meu pastor disse, ah, o Papa disse, ah, o padre falou. Mas não, o que a gente tem que falar é o que a Bíblia falou. Por isso que eu incentivo você que quer fazer o ano bíblico, porque se você ouve alguém que fala alguma coisa contrária à Bíblia, você vai lembrar, opa, não está certo isso daí. Mas agora, se você não estuda a Bíblia, como que você vai saber que o que essa pessoa está falando está errado? Então a gente tem esse problema, né? Então a gente tem que pensar bem, o que precisa ser a nossa base não é irmão da igreja, não é irmã da igreja, não é o líder, não é o pastor, é Cristo, é a palavra de Deus. E ele deixou essa carta para você, tá? Ele, ele não deixou para você terceirizar, ó, leia para mim e me explique. Ele deixou para você, tá? Você precisa ter, então, separar esse momento para estar com ele todos os dias, ok? Então, avançando,
Aqui tem umas frases muito legais que eu achei. Diz assim, ó: Paulo deixa claro que a maturidade espiritual leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus. Você já apreciou alguém pelo talento dela? Então você, por exemplo, vai conversar com alguém e nota que essa pessoa é muito inteligente naquele determinado nicho, ou você gosta de assistir alguém que é muito bom em alguma coisa. Você nota que quando a gente começa a pensar em Deus, a gente vai notando o quanto ele é o máximo. E as pessoas muitas vezes não reconhecem isso. Mas aqui diz, né? Leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus. Você vai ver que as coisas que acontecem na tua vida, a princípio parece ruim, mas depois você vai notando, minha nossa, Deus fez isso para me salvar. Olha só que interessante. Aquilo que parecia uma catástrofe na minha vida, olha, agora eu tenho bagagem para ajudar o meu semelhante. Então você vê que a gente vai vendo a sabedoria de Deus, o quanto ele vai de cada situação fazendo uma gigantesca vitória. E falando sobre isso, eu poderia te dar um exemplo que é dos amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Ali eles estavam em face da morte e tanto faz, eles falaram, meu, se o senhor quiser jogar a gente lá na fornalha, tá tudo bem. Se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos curvar à sua estátua. E aí, se você tivesse na pele deles, você poderia pensar: minha nossa, olha só que loucura! E aí, agora eu tô aqui, eles vão me matar, eu tô indo em direção à fornalha e Deus me abandonou. E aí Deus vai lá estar com eles dentro da fornalha. E depois que eles saem de lá, lembrando que Nabucodonosor convidou todo o mundo daquela época para assistir esse evento, e aí o nome de Deus foi honrado através da vida dessas pessoas. E é interessante que depois ninguém mais falou de estátua, falou daquele poder de pessoas que foram no fogo e não foram queimadas. Então você pensa que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então é exatamente isso daqui, ó. Quando você começa a estudar um pouquinho mais, começa a passar tempo com Deus, você vai ver que cada coisa que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus, para a glória de Deus. Então, essa frase aqui ela tem um sentido muito profundo. Então, leia com bastante paciência, com bastante calma, com tempo, essa parte aqui que vai ser muito benéfica para a tua vida, tá? Um outro ponto é que a sabedoria de Deus se revela na cruz de Cristo. Então, pense, se o humano tivesse que pensar em uma forma de se salvar, você acha que ele chegaria a uma conclusão dessa daqui? Com certeza não, né? Então a gente vê a sabedoria de Cristo, o quanto ele nos amou, e hoje a gente tem essa oportunidade. E é interessante que quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só por quem vai ser salvo, ele morreu para dar oportunidade para todos. Então você nota que todo mundo tem a salvação na mão, o que você precisa fazer é proteger ela, né? Guardar ela, porque a salvação só se perde, nós já ganhamos, ok? A próxima frase diz assim, ó: cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais, não são como crianças. Olha, sabe aquilo? Ah, o irmão me olhou torto hoje. Ah, o irmão não me cumprimentou. Ah, agora eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ver aquele irmão. Pensa se esse não é um pensamento infantil, é um pensamento de pessoa que, pô, tá começando na fé, né? Então, isso que a gente tem que pensar, será que nós estamos tendo atitudes infantis, atitudes de crianças em relação à espiritualidade? Então, muito importante da gente refletir. Um outro ponto aqui é que cristãos sábios e maduros se alimentam de comida sólida, não de leite. Sabe aquele irmão que está na igreja há 30 anos e não evolui, não cresce espiritualmente? Então a gente tem que se alimentar cada vez mais. Então, por exemplo, você começou a fazer o ano bíblico. Perfeito, é assim que começa. Aí depois você já vai lendo livros, né, do Espírito de Profecia, aprofundando, pegando livros de hermenêutica. Eu até tenho um livro aqui que é bem interessante sobre hermenêutica. Ele está aqui, só que eu não alcanço agora. Mas é interessante você ir aprofundando o teu conhecimento. Então, pega livros explicando o Apocalipse, Daniel. Meu amigo, a gente tem tanto conhecimento na mão hoje que a gente olha, até Jesus vai falar na palavra, né? O meu povo, ele perde por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Será que esse verso ele está se realizando na minha vida? Então, que não, né?
que espero que não seja assim. E olha só, cristãos sábios e maduros não dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, referindo-se a outras pessoas, né? Não, eu sou de Cristo. E aí a gente tem que ter esse cuidado porque às vezes você coloca como referência muito forte alguém da tua igreja, e aí essa pessoa, que é ser humano, ela cai e se quebra, né, espiritualmente falando. Aí pronto, para você acabou o cristianismo, para você a religião foi por água abaixo. Então você nota que nós precisamos ter o nosso foco em Cristo. É Cristo o nosso lema de vida, não ser humano, ok? Vamos lá então, servir como Cristo. E aqui, essa parte da lição é bem fascinante porque ela traz um verso de 1 Coríntios 2,16 que diz assim: Nós, porém, temos a mente de Cristo, tá? E aí, o que é ter essa mente de Cristo? Olha só, o crente tem a mente de Cristo quando pensa e age como ele, tá? E Filipenses 2, de 1 a 8, e eu até recomendo que você faça essa leitura, principalmente dos versículos 5 a 8, porque lá você vai ver que diz assim, ó, nos ensina que servir como Cristo exige negar o eu e ambições egoístas, buscando abençoar o próximo acima de nós mesmos, como Jesus fez. E aí, nesses versos, principalmente do 5 ao 8, você vai ver que Jesus ele tinha toda a glória no céu, mas ele largou tudo para salvar eu e você. Então pensa que grande amor que ele teve por nós, que ele tem por nós, e aí a gente entende que tudo aqui, tudo que temos afinal pertence a Cristo, tá? Então se tudo pertence a Cristo, a tua vida pertence a Cristo. Então se a tua vida pertence a Cristo e você ainda fala que é cristão, você precisa atuar como ele, né? Precisa viver em prol do seu semelhante. Se o seu semelhante está te pedindo dinheiro para pagar o aluguel, ajuda esse irmão. Não fique prendendo o dinheiro, porque lá em Provérbios vai falar que aquele que muito doa também é abençoado por Deus. Então, se você está se preocupando com o seu amigo, com o seu irmão, Deus não vai deixar você na mão, tá? E é interessante que isso acontece mesmo, tá? Faça essa prova com Deus de ajudar o irmão, não vai faltar nada para você. Isso é muito importante, tá? Então, aqui, diante desse tema de servir como Cristo, eu gostaria de propor o desafio da semana, que é, quando você pensar ou for fazer qualquer coisa, o teu pensamento deve ser o seguinte: o que Cristo faria no meu lugar? Então, vamos dar esse exemplo do irmãozinho lá que pediu dinheiro para pagar um aluguel da vida. O que Jesus faria no teu lugar? Será que ele seguraria o dinheiro? Será que ele não ajudaria esse irmão? Pense, pense friamente, o que Jesus faria no teu lugar? Então aí você vai começar a ver que a nossa vida geralmente, ou muitas vezes, é muito egoísta, né? Nós às vezes falamos que somos cristãos, mas não vivemos nem 1% do que ele viveria no nosso lugar, né? Vamos para a nossa próxima parte, que é estilo de vida que reflete a cruz. E aqui tem um texto bem interessante que diz assim, ó: líderes cujo estilo de vida expressa a submissão da cruz são dignos de ser ouvidos e seguidos. Tá? Tem um verso ali em Mateus que vai falar que pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, quando você vê que uma pessoa é muito espiritual, que ela busca Cristo, que ela tem uma vida de conexão muito forte com Deus, essa pessoa você pode ouvir, tá? Agora, se é uma pessoa que trata a igreja com indiferença, falta culto, quando vai não tá nem aí, né? Aí você já tem que ter um pé atrás. Muito cuidado, tá? Porque o conselho dessa pessoa pode não ser o melhor dos conselhos também. E aí aqui diz assim, ó: líderes semelhantes a Cristo atribuem o êxito do seu ministério unicamente a Deus. Você pode notar, por exemplo, se uma pessoa faz alguma coisa e daí fala assim: olha o que eu fiz, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou magnífico. Então você vai notar que o fruto do coração dele não é o fruto do Espírito Santo, tá? E aqui, ó, se a gente for lembrar, quando Jesus estava aqui na terra, ele também, como homem, atribuiu a glória ao Pai, tá? Nada do que ele fazia, ele trazia a glória para ele. Por exemplo, eu que fiz, eu que sou, eu que fiz esse milagre. Não, tudo ele atribuía então a glória de Deus. E aí tem um ponto bem interessante aqui que a gente pode fazer e falar, né? Diz assim, ó: líderes cristãos seguem os passos de Jesus ao se disporem a sofrer pelos irmãos e, se necessário, até morrer por causa do seu ministério. E aí eu te pergunto, você morreria por esse evangelho que você prega? Fale friamente, você morreria por isso? Então a gente tem que pensar nisso porque, por exemplo, Misael, Azarias e Ananias,
eles morreriam por esse evangelho, morreriam por Deus. E aí, será que a gente morreria? Será que ver essas histórias do passado, de Moisés, de Elias, de pessoas tão perto de Deus, que elas não importavam a vida, né? Tanto Paulo até falou que o morrer era lucro. Então, dito isso, vendo todo esse panorama, você daria a sua vida pelo Evangelho? Isso é muito importante da gente pensar. Será que nós estamos dando a nossa vida pelo Evangelho? Então, é importante a gente pensar isso, porque aqui dessa vida a gente não vai levar nada. Vai viver aí 70, 80, 90 anos talvez, mas aqui, se você conseguir conquistar o mundo inteiro e perder a sua vida, de nada adiantou, né? Então você só viveu aqui. Todo o próximo passo, né, o viver com Cristo, ficou para trás. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aqui, então Paulo vai falar, né? Ele refere-se a si mesmo e a Apolo como condenados à morte. Eles são retratados sofrendo fome, sede e nudez, sendo maltratados e não tendo morada certa. Além disso, eram insultados e perseguidos e caluniados, chegando a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Você nota que para eles não importava, porque o que importava era a cruz de Cristo. Então não importava se eles iam ser chamados de escória do mundo. O que importa é que a cruz de Cristo estava sendo levada. Tá? E aqui para nós finalizarmos a nossa lição, então, com a parte do estudo adicional, tem uma frase muito importante para a gente finalizar esse estudo, ok? Que diz assim, ó: é plano de Deus que todo o seu povo chegue à unidade da fé, tá? E a gente só vai chegar nessa unidade se todos nós nos alicerçarmos na palavra de Deus, tá? Não tem outro jeito, não tem outro método. E esse daqui é um método tão simples, né? É só você se entregar a Deus. Então, você nota que a cada lição a gente vê que o sucesso cristão é o relacionamento com Deus? Eu tenho certeza que você não tem dúvida disso. Então crie um cronograma para estar com Deus todos os dias, tá? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque Deus já te abençoa. Então imagina se você for até Ele com toda a garra, né? Assim, quando você quer conquistar alguma coisa terrestre, faça essa vontade, essa obsessão de estar com Cristo também. Ok? E eu tenho certeza que você vai ver muitos milagres na sua vida. Para mim foi um prazer estar aqui com você e eu te espero na próxima semana. Até mais!